seletivo de empresas, com mais pedidos. Mas basicamente você juntar texto com essa forma, só funciona para texto. E para ativar ela, você basicamente aqui quer escrever o nome completo dessas pessoas utilizando o nome e sobrenome. Você pode escrever aqui automaticamente, mas o jeito mais fácil é você usar a função de concatenar e juntar com auto-preenchimento no final. Então tu chega aqui, aperta igual, escreve o nome da forma, concatenar, aperta um tab para entrar nela, ele vai pedir, nos argumentos ele vai pedir 2 textos, 2 ou mais textos no caso. Então você clica aqui no F5 e meio que um espaço aqui entre os dois. Faz isso, dá um Enter, depois chega aqui, vai no canto inferior direito da célula e dá um clique 2 vezes com o botão esquerdo no mouse. Vai ver que ele vai completar tudo aqui para você direitinho. E basicamente a fórmula é essa. Só que eu resolvi adicionar mais uma coisa aqui também, que ele mostra na aula que é bem útil, que é a função de auto-preenchimento com o Excel reconhecendo padrões, porque em empresas, uma coisa que é muito comum é você ter um e-mail corporativo, por exemplo, da Argos todo mundo tem. E no caso aqui, se você quisesse escrever um e-mail corporativo para todos esses aqui, você basicamente chegaria aqui, escrever o nome da pessoa, por exemplo, anasilva@gmail.com. E para você não ter que escrever o nome de cada um desses aqui individualmente, você vai basicamente chegar aqui na célula de baixo e apertar um Ctrl E para preencher automaticamente. E você vê que ele faz aqui tudo automaticamente para você. Basicamente é isso da função de concatenar, não tem muito mistério. E é mais isso mesmo. Na parte de mini gráfico já é algo mais interessante, porque qual que é a diferença entre o mini gráfico para o gráfico normal, para o gráfico comum? O mini gráfico ele cabe em uma célula, então se você tiver um espaço pequeno, ele é muito bom. E também eu acho que ele é mais fácil de visualizar, fica menos informação nele. Então, nesse exemplo aqui, você tem as vendas de uma certa empresa registrada ao longo dos meses do ano, e você quer inserir um mini gráfico nessas células aqui. Para fazer isso é bem simples, você vem aqui onde tem página inicial, vem aqui na parte de inserir, e aqui vai ter uma aba de mini gráficos. Aí você escolhe qual mini gráfico que você quer botar, se é um de linhas, colunas ou ganhos ou perdas. Então, por exemplo, você vai chegar aqui na parte de coluna, ele vai pedir um intervalo de dados, e aqui você seleciona apenas os números, não seleciona a parte do cabeçalho, nem esse eixo aqui de mês e vendas. Beleza? Depois, a outra coisa que ele te pede é o intervalo de locais, que é basicamente onde você vai botar o gráfico. No caso, eu vou botar nessa célula aqui para dar exemplo de como modificar ele depois. Dá um OK, e ele vai aparecer aqui, nessa célula aqui. Para alterar o tamanho dele, você pode fazer tanto ajustando o tamanho da coluna, ou o tamanho ou o tamanho da linha também. Mas um jeito que eu acho mais esteticamente bonito é você mesclando células. Então, por exemplo, eu vou pegar essas 9 células aqui, vou mesclar, e o gráfico fica bem maior aqui, bem mais fácil de visualizar. Para alterar as informações do gráfico e destacar mais alguns pontos, você vai basicamente clicar nele e você vai perceber que abriu uma nova aba aqui de design. E vai ser basicamente você alterar o mini gráfico. Então você clica aqui e você tem algumas opções aqui, como destacar o ponto alto, que vai ser basicamente negativos. Aqui não tem por conta de ser vendo. Primeiro ponto e último ponto. Se você quiser alterar a cor do marcador desses pontos, é só você chegar aqui em cor do marcador e modificar eles individualmente aqui. Você também tem a opção de mudar as cores do gráfico com essas aqui. E é isso. De mini gráfico é basicamente bem simples. Nenhuma dessas aqui é muito complicado. E avançando para a próxima, que é o PROC-H. E essa aqui é realmente algo um pouco mais complexo e até que é bem mais pedida do que as outras em processos seletivos. Então, basicamente, na parte de PROC-H, eu tenho aqui uma tabela com informações de alguns produtos, café, açúcar e leite, com informações como preço, quantidade, vendas registradas, se está em estoque ou não. O que o PROC-H faz? Ele vai basicamente procurar informações associadas a um certo produto aqui. No caso, eu vou usar esses aqui como exemplo. E toda vez que eu botar o produto aqui, eu vou querer puxar informações do produto como preço, quantidade de vendas e se está em estoque ou não.
Mas só que para não ter que ficar escrevendo o nome do produto toda hora, eu vou usar uma ferramenta do Excel chamada validação de dados, que vai basicamente criar uma lista onde eu posso selecionar automaticamente os valores sem ter que ficar escrevendo toda hora. Para fazer isso, é só chegar aqui em cima na parte de página inicial, aqui na parte de dados, e vai ter uma aba aqui de ferramenta de dados. Você clica aqui onde está validação de dados mais uma vez. Na parte de permitir, você vem aqui na setinha e bota para permitir lista, e a fonte vai ser basicamente o nome dos produtos que você quer analisar. No caso, esses 3 aqui. Beleza? Não ok? E você vai perceber que toda vez que você clicar na célula aqui do produto, vai aparecer uma setinha, onde vai ter basicamente os produtos que você selecionou na parte de fonte. Agora, chegando na parte do PROC-H mesmo, você vai basicamente chegar na célula onde ele está perguntando o preço, vai apertar um igual, vai escrever o nome da forma, PROC-H, dá um tab para entrar na forma. O valor procurado vai ser o produto aqui, no caso o café, como um exemplo aqui. Vai clicar nele e vai travar com F4. Se você tiver no notebook, eu acredito que a tecla para travar seria o FN mais F4. E por que você faz isso? Porque para não ficar escrevendo a fórmula toda hora, para todas essas células aqui abaixo, você vai querer que o auto-preenchimento avance, só que sem avançar para a célula de baixo. Então, esse aqui é um jeito de travar ele para ficar só nessa célula aqui. Beleza, você selecionar aqui qual valor você quer procurar os dados, dá um ponto e vírgula para passar para o vosso argumento, e ele te pede a matriz de tabela. Basicamente, onde está a tabela com a origem dos dados? A tabela é essa aqui, mas você não vai selecionar tudo. Você só vai selecionar a parte que está as informações associadas ao seu produto. No caso, vai ser dessa célula aqui até essa última aqui. Beleza? E você vai travar para a matriz de tabela não mexer conforme o auto-preenchimento for avançando. Próximo argumento, ele pede o número de índice da linha. Porque na tabela, o Excel ele conta as linhas. Na sua tabela, o Excel basicamente vai contar as suas linhas a partir da primeira linha da tabela, obviamente. Então, por exemplo, aqui é a linha 1, aqui é a linha 2 e assim por diante. No caso, eu quero saber aqui o preço, e o preço está na segunda linha. Então, vou botar aqui um 2 e passar para o outro argumento, onde ele vai perguntar se é correspondência exata ou aproximada. Pelo que eu vi, a maioria dos casos funciona com correspondência exata. Então, você vai só botar um 0 aqui e fechar um parênteses. Depois clicar aqui no auto-preenchimento para preencher o resto. Mas perceba que ele só repetiu os valores, porque no auto-preenchimento, apesar de estar isso aqui travado, ele não mexe no número de índice da coluna. Eu não consegui consertar isso com o PROC-V, com o PROC-H, eu só consegui consertar essa coisinha com o PROC-V. Então, nesse caso aqui, teria que alterar manualmente os valores do índice da coluna. Então, chegar aqui, apertar o 3, essa outra aqui de baixo apertar o 4, e essa aqui outra de baixo apertar o 5. E basicamente é isso, até que é bem simples o PROC-V. E o PROC-V, perdão. O PROC-H e o PROC-V funcionam de uma forma bem parelha, para falar a verdade. E falando dele aqui mesmo, se você percebeu, eu peguei a mesma tabela para o PROC-V, tanto para o PROC-H, para justamente ver em quais situações você pode aplicar o PROC-V e o PROC-H. Porque, por exemplo, o PROC-V ele faz uma procura horizontal. Então, as informações da célula que você quer tirar a informação, elas vão estar nas colunas. Já no PROC-V, vai estar nas linhas. E, basicamente, a diferença é essa. Então, mais uma vez, fazendo aquele mesmo exercício, vou chegar aqui na parte de validação de dados, criar uma lista, permitir lista. A fonte vai ser os produtos, então esses 3 aqui. Não ok. E está formada a lista aqui. Agora, a parte do PROC-V, eles têm uma diferençazinha do PROC-H, que eu vou falar mais tarde. Então, você chega aqui onde você quer saber o preço, dá um igual a PROC-V, dá um tab para entrar na forma. O valor procurado, mais uma vez, é o produto. Então, você clica nele e aperta um F4 para travar a célula. Ponto vírgula, pede a matriz de tabela mais uma vez, mas lembra, você não quer a tabela toda, você só quer onde está a parte das informações associadas ao produto que você quer buscar as informações. Então, é só essa partezinha aqui. E trava mais uma vez, para não ter problema com o auto-preenchimento. E dessa vez, diferente do número de linha, eles pedem o número de índice da coluna. E o esquema é o mesmo, tipo, aqui é a primeira linha, a primeira coluna na tabela, essa aqui é a segunda e assim por diante. No caso, por essa segunda. Então, vou botar um 2 e vou passar para o próximo argumento. Que, mais uma vez, ele pergunta se é correspondência exata ou aproximada. E, nesse caso, é exato. Então, só bota um 0 e fecha parênteses. Agora, no PROC-V, ele tem uma diferençazinha que ele consegue alterar o número de índice da coluna conforme o auto-preenchimento vai avançando. Para fazer isso, você tem que usar
a fórmula do PROC-V com o CoRESP, que também não é muito complicado, não, é bem simplesinho. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, vou botar a lista mais uma vez, chego aqui na parte de dados, validação de dados, permitir lista, e a fonte vai ser os produtos, como sempre. Dá um OK, beleza, lista criada. E como funciona? Inicialmente, o PROC-V vai ser igual, o que muda vai ser só a parte do número da coluna mesmo. Então, você começa normal, PROC-V, dá um tab para entrar na forma, o valor procurado vai ser o produto, aperta F4 para travar, ponto vírgula, matriz tabela vai ser essa parte aqui da tabela, show, trava, vai para o próximo argumento, que aqui é onde as coisas mudam, que é o número de cima da coluna. Basicamente, agora você vai abrir uma fórmula dentro da fórmula. Então, você chega aqui e vai digitar a fórmula do CoRESP. Então, tu chega aqui, digita CoRESP, dá um tab para entrar dentro da fórmula, e dessa vez ele te pede o valor procurado de novo, mas só que o valor procurado agora não vai ser do produto, isso é da informação que você quer puxar dele, que no caso é o preço. Mas como o preço está aqui atrás da fórmula e não consigo selecionar, para contornar isso eu vou selecionar uma célula do lado, ou em cima ou abaixo da célula que eu quero, e vou apertar uma setinha na direção da célula que eu quero, no caso para a direita, beleza? E aqui você não trava, porque você quer que o auto-preenchimento ele vá descendo conforme ele for avançando, beleza? Agora dá um ponto e vírgula. A matriz procurada agora do CoRESP é basicamente aquilo que você não selecionou no PROC-V, que nesse caso vai ser o cabeçalho, ou seja, essa parte aqui. E esse aqui você tem que travar de novo, para ele não mexer. Dá um ponto e vírgula, e o CoRESP ele também vai te perguntar o tipo de correspondência, que nesse caso também é exato. Então você vem aqui, bota o 0, fecha o parênteses, e você voltou para a fórmula do PROC-V. E basicamente isso, você só vai dar o ponto e vírgula, que você já botou o número de índice da coluna, e vai botar o 0 mais uma vez, porque o intervalo ele é exato dessa vez. Beleza? Fechou o parênteses, deu Enter, e está aqui o preço. Agora, quando você for no auto-preenchimento, ele vai preencher tudo automaticamente para você e vai mudar o número de índice da coluna. Então, a melhor forma de fazer o PROC-V é você combinar esses dois, o PROC-V e o CoRESP. Mas perceba bem uma coisa, toda vez que eu clico na célula com a fórmula e eu olho para a barra de formas, vai perceber que está bastante coisa desorganizada aqui, tá? Tipo número com cifrão, e isso visualmente fica algo bem poluído. Então, para organizar isso, você pode usar uma função do Excel que é o intervalo nomeado, onde é justamente para você organizar suas formas. Para fazer isso, eu vou utilizar a fórmula do PROC-V e do CoRESP na parte da matriz tabela, que vai ser o intervalo de células que eu vou precisar para falar da matriz tabela de cada uma. Para fazer isso é bem simples, você chega aqui na matriz tabela que você usou para o PROC-V e você muda para o nome que fica mais fácil de você organizar depois. Por exemplo, eu vou botar PROC-V, porque vai ser a matriz tabela do PROC-V, mas se você quiser botar dados, se você achar que ficar melhor, você pode botar também. Dá um Enter para confirmar. E também você tem que selecionar a matriz tabela do CoRESP, que no caso é o que faltou do PROC-V, que vai ser o cabeçalho aqui. Então chega aqui e eu vou mudar para CoRESP. Show? Agora vai ficar bem mais fácil de fazer a fórmula e bem mais organizado. Então, no caso, eu só vou chegar aqui igual a PROC-V. Vou dar um tab para entrar na fórmula, o valor procurado vai ser o produto. Finge que está fazendo a lista, então dá um F4 para travar. A matriz tabela vai ser a matriz tabela que eu botei para o PROC-V, então é só escrever PROC-V. Se você perceber bem, ele até aparece aqui como sugestão, com um ícone diferente, para selecionar, só apertar o tab. E por conta de ser um intervalo nomeado, você não precisa travar. Então, só deixa assim mesmo e vai para o próximo argumento, que vai ser o número de da coluna. E aí, aqui a parte do CoRESP, que é bem simplesinha também. Chega aqui, aperta na fórmula do CoRESP. O valor procurado vai ser o preço. Ponto vírgula. A matriz procurada vai ser do CoRESP. Então, só chegar aqui, botar a matriz com o nome do CoRESP. Não precisa travar mais uma vez. Tipo de correspondência vai ser exato, então 0. 0. Fecha parênteses. Ponto vírgula, voltou para o PROC-V e vai responder se o intervalo é correspondência aproximada ou exato. Então bota 0, fecha parênteses e tá aí. Agora toda vez que eu clicar aqui, a fórmula vai estar organizada de uma maneira bem melhor. E, gente, do mais é isso. Eu espero ter ajudado aí com alguma coisa. E muito obrigado aí por terem prestado atenção. Valeu.